Cumprimento a todos, estamos juntos aqui para mais uma aula da nossa matéria Educação Cristã. Acompanhe comigo a partir da página 46. Hoje vamos falar sobre o item 10 da apostila de vocês, que é a pregação que ensina. O nosso texto base, 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 6. A árvore boa dá bons frutos. Mas antes dessa árvore crescer e dar frutos, ela foi uma semente que, bem plantada, regada e adubada, floresceu e deu os seus frutos. Você, como pregador da palavra, gostaria de ser assim? Como uma árvore frondosa ou uma figueira de ramos secos e sem fruto? Você quer que a sua mensagem produza efeitos duradouros no coração dos seus ouvintes? Pretendemos mostrar que a palavra pregada, a mensagem, o bom sermão, é na verdade mais um método de ensino. E eu vou mais além, não é mais um método no ensino. Na igreja é o melhor método de ensino, excluindo a escola bíblica dominical. Por quê? Porque nem todo mundo vai na escola bíblica dominical. Por exemplo, uma pessoa que gosta de assistir um culto, não é membro, não vai na escola bíblica dominical. Por isso que nós temos que aproveitar esse momento da mensagem, da pregação, e usá-lo no culto ali como o melhor momento da igreja, né? Certo? Melhor momento da liturgia, daquele encontro, porque é ali que a pessoa vai estar frente a frente com o que Deus quer para a vida dela. Por isso que precisamos entender que a mensagem não é para entreter, a mensagem é para transformar as vidas. Um grande ensinador cristão disse que o verdadeiro sermão é aquele que acomoda os incomodados e incomoda os acomodados. A mensagem tem que produzir efeito na vida das pessoas. As pessoas saírem dali apenas com o ego massageado, essa mensagem não surtiu efeito. A mensagem não é para alegrar o coração, é para quebrantar o coração. É para elevar a nossa alma e o espírito, é para transformar a nossa vida. Então, por isso que a mensagem bíblica precisa, em primeiro lugar, como diz aqui o 10.1, um bom preparo. A mensagem precisa ser preparada. Da mesma forma que o nosso alimento, né? Se a gente vai lá e come um miojo, é rápido, né? Alimenta, mas você vai conseguir sobreviver comendo só miojo? Infelizmente, existem pregadores aí alimentando o seu povo com miojo espiritual, com mensagens tipo miojo. 3 minutos está pronto. Mas e aí? Vai alimentar? Vai dar sustância, como diria meu pai? Vai suster as pessoas? Não, né? Então a mensagem precisa ter um bom preparo com embasamento das Escrituras. O povo precisa entender que a mensagem pregada é mensagem bíblica. Hoje o povo gosta de mensagem, né, de autoajuda. Eu falo que tem que ser ajuda lá do alto. Tem que ser a mensagem da palavra de Deus. Tem pregador que chega lá, né? Eu lembro muito bem na minha juventude, não faz muito tempo, hein, gente? Eu estava num culto de jovens. Era uma festividade e chamaram lá o evangelista para pregar. E ele chegou lá na igreja com aquela fraseologia, né? E ele começou lá com aquela proposta. Hoje, se a igreja não subir, o céu vai descer. Todo mundo, oh, glória. Ele começou a citar uns textos lá. Nem abriu a Bíblia, gente. E ficou a igreja, ficou em histeria. E eu saí assim vazio. Eu falei, meu Deus, o que o camarada pregou? Eu lembro muito bem quando acabou o culto lá fora da igreja, minha mãe chegou assim para mim e falou, Carlinhos, você viu que mensagem maravilhosa? Eu falei, foi mãe, o que foi que ele pregou mesmo? Ela, não sei, mas que foi maravilhosa, foi. Infelizmente é isso que acontece, né? Pessoas despreparadas, que pregam, né, um bocado de jargão evangélico. Eu falo que esse sermão coxa de retalho. Então o sermão precisa estar bem preparado. Por isso que eu amo, né? Eu amo a exposição das Escrituras, eu amo o que eu chamo de sermão expositivo. Nós temos que pregar a palavra expositivamente, expor a palavra, né? E não apenas juntar
um bocado de jargão evangélico, de textos bíblicos lá e deixar o povo lá em histeria. Então, a mensagem precisa ter um embasamento bíblico. E mais importante, dentro desse embasamento bíblico, é entender que aquele texto tem um contexto. Porque texto fora de contexto é pretexto. Muitas pessoas usam o texto bíblico fora do contexto em que foi escrito e ele acaba dizendo aquilo que na realidade ele não estava dizendo nas Escrituras, né? Nós temos vários exemplos aí, como Jeremias 17,5, né? Maldito o homem que confia no outro homem, não é isso que o texto diz. Tudo posso naquele que me fortalece, não é bem isso que o texto diz, né? Então, cuidado, né? Quando for pregar, pegar um versículo bíblico isolado, veja o que ele realmente está dizendo dentro daquele contexto. Precisa ter embasamento bíblico. Jesus, ele venceu o inimigo citando a Bíblia dentro do contexto, tá? Um bom preparo, então, do sermão precisa do embasamento bíblico, precisa apoio com a oração. Ore, peça orientação a Deus sobre o que você vai pregar e já tendo que pregar, peça direção a Deus de como pregar para que aquelas palavras realmente surtam efeito na vida dos ouvintes daquele sermão, daquele dia que você vai pregar. Também com auxílio de estudos adicionais. É o que eu sempre falo, gente. Eu fico pasmado com pastores e obreiros que não investem em si próprio, que não têm livros, né? Um obreiro precisa ler, gente. Muitos obreiros mal leem a Bíblia, né? Eu fico pasmado, né, com alguns obreiros aí que vão lá na frente, mal sabem ler. Às vezes teve dificuldade porque não foi bem alfabetizado, mas, gente, nós temos hoje, né, vários recursos para a gente driblar essas dificuldades que tivemos. Nós temos o EJA, Educação de Jovens e Adultos, né, em vários cursos online para você aprender a ler, se desenvolver. Por isso que você precisa comprar livros, invista em livros, leia, certo? Para você entender, para você abrir sua mente, esclarecer melhor aquele texto bíblico, tá? Então, invista, porque você está investindo em você e no povo. Você seria uma pessoa capaz de procurar um médico que nunca leu? Você, honestamente, procuraria um advogado que não tem livros de advocacia, de direito, que nunca leu? Isso é difícil, né? Se a gente vai na casa de um médico, de um advogado, de um juiz, né? A gente vai ver lá no seu gabinete, quando tem no escritório, livros, porque eles precisam se aperfeiçoar. Mas, infelizmente, a gente vai, às vezes, na casa dos obreiros, de pastores, não tem livros, não investe. Invista, né? Invista em você, para você se qualificar, né? Graças a Deus, nós temos vários escritores maravilhosos aqui no nosso Brasil, com capacidades enormes de educadores, e a gente precisa ler esses grandes homens de Deus. Não apenas para formar a nossa opinião, mas para melhorar. Alguém já disse que a mente é igual um paraquedas, só funciona aberto. Então alimente a sua mente com bons livros, com leitura, né? A pregação também tem propósitos bem definidos. Não existe exemplo melhor do que o nosso grande mestre Jesus. Ninguém cumpriu ou aplicou a si mesmo a vontade de Deus de forma tão plena como ele. A aplicação da mensagem deve passar primeiro por quem irá pregá-la. Então você deve pregar aquilo que vive e viver aquilo que prega. A mensagem tem que falar ao seu coração primeiro, para depois falar no coração dos crentes. Então tem pregador que vai lá na internet, pega as coisinhas e pronto, né? Eu falo que é só 2 movimentos, Ctrl+C, Ctrl+V. Imprimiu e chega lá à noite e prega. Às vezes nem lê aquilo. Tem que fazer efeito na sua vida, né? Requer tempo para preparar um bom sermão. Se não me engano, foi Hernandes Dias Lopes, né, que disse que ele gasta mais ou menos cerca de 15 horas, se não me engano, para preparar um sermão. E um outro autor renomado, ele disse que ele passava 2 semanas preparando um sermão. E depois de pregar meia hora, ele ficava aí mais ou menos 1 mês pensando em como aquele sermão poderia ter sido melhor, né? São coisas que a gente precisa aprender, né? Aprender aí a realmente
investir no preparo do sermão. Não é só chegar lá e pregar, certo? Então, o propósito definido do sermão tem que levar homens ao arrependimento. Veja o sermão de Pedro no capítulo 2, né? De Atos, depois do capítulo 3, né? Mas principalmente no capítulo 2, ele pregou um sermão duro, dizendo para aquelas pessoas que eles tinham matado Jesus, Filho de Deus. E antes mesmo de Pedro concluir, eles se arrependeram. O que faremos nós, varões galileus, né? E Pedro disse, arrependam-se, né? Primeira mensagem de Pedro, arrependam-se. Então, o propósito do sermão é levar os homens ao arrependimento, é revelar a cruz de Cristo, no sentido do ministério dele, no sentido de entender que sem cruz não há salvação. Então, tem outras questões aqui também, né, a respeito disso. Não é só levar os homens ao arrependimento, não é só revelar a cruz de Cristo, mas trabalhar na maturidade dos crentes, fazer com que os crentes assumam a maturidade, cresçam espiritualmente. A mensagem tem esse poder e deve ter esse propósito de aperfeiçoar, de capacitar os membros da igreja a se tornarem crentes maduros e não bebês espirituais. Temos aqui o item 10.3, tem mensagem fácil de ser entendida. Toda mensagem deveria ser fácil de ser entendida, não tem que ser tem mensagem fácil, né? A mensagem tem que ser fácil de ser entendida, precisa. Tá? Se as pessoas não entendem, não teve sentido nenhum. Não adianta você usar um vocabulário bem ilustrado se às vezes as pessoas não entendem aquilo que você vai pregar. Então, eu lembro muito bem que eu fui convidado para pregar uma vez, me deram um texto, né? Eu trabalhei bastante aquele texto e no dia que eu fui pregar, eu lembro muito bem que eu usei uma palavra, né? Eu estava falando sobre o poder do Espírito Santo, né? O poderoso que prescruta. Aquela coisa toda. E no final do culto tinha uma aluna minha que estava nessa igreja e ela chegou, pastor, parabéns, eu gostei da palavra, só que eu fiquei com uma dúvida, né? O que é prescruta? E aquilo foi um balde de água fria em mim. Eu falei, poxa, falhei nisso, né? Usei uma palavra polida que está na Bíblia, mas não dei a explicação, não expliquei. E assim como ela, que era minha aluna, saiu, às vezes, né, com dúvida a respeito daquilo, outros também com certeza saíram. Então, a gente tem que entender que a mensagem tem que ser fácil de ser entendida. Tem que ser fácil de ser entendida para a igreja e para o mundo. Eu fico pensando, às vezes, no nosso linguajar. Fica pensando, né? Uma pessoa que nunca foi na igreja, chega lá na igreja e está prestando atenção naquele vocabulário que eu falo que é o nosso vocabulário evangeliquez, né? Olha, dá lugar. Aí ele fica pensando, dá lugar, né? Olha, hoje vai ser manto, né? Ô varão! Aí você fica, né? Hoje o Senhor vai propiciar. Então nós precisamos, né? Essas palavras são bíblicas, mas traduzir para as pessoas trazer, né? Isso chama-se contemporizar a mensagem bíblica. As pessoas que estão frequentando precisam também compreender, sair dali, né, com a mente esclarecida a respeito daquilo que foi pregado, certo? Então nós temos aí a recapitulação na página 46 e 47, né? Depois nós vamos falar sobre o culto familiar, a base do ensino. Que Deus abençoe você grandemente.